E nessa aula eu vou te mostrar todas as possibilidades dentro da lógica, o que você pode criar, o que o Usano já traz pronto, o que é cada tipo de função que o Usano traz aí para você construir na sua lógica dentro dos endpoints, funções e também tarefas de segundo plano. Tá? Então, basicamente, então, o que a gente tem aqui nessa segundo bloco são as funções, né? E aqui, quando a gente clica em adicionar, o Usano traz vários tipos de funções, né? Várias opções. E aí eu vou, nessa aula, dar uma passada geral em cada uma, para você entender o que cada bloco desses aqui faz, porque quando você clica, tem várias opções. Então, esse primeiro aqui, ó, é referente à manipulação de banco de dados. Tudo que você for fazer com banco de dados, buscar registro, deletar, saber se existe, adicionar, editar, você vai fazer através desse bloco aqui. Então, se eu quiser retornar todos os registros, eu vou clicar aqui, ele vai me mostrar, por exemplo, clientes, vai criar essa função e aí tem as configurações, tá? Aqui, no caso, nessa aula a gente não vai ver nada, é para entender esse conceito. Qual que é a outra opção que a gente tem? Manipulação de dados. Então, criação de variável, atualização, condicional, loopings, que é uma parte muito interessante. E cada um você vai clicando, vai aparecendo aqui as opções. Então, para manipular array, fazer operações matemáticas, trabalhar com objeto, com texto. Então, eu tenho várias opções, várias funções, vários recursos que o Usano traz pronto. Por exemplo, se eu quiser adicionar um elemento ao final do array, eu só coloco aqui, ó, e ele me traz, eu digo qual variável e qual valor que eu vou adicionar. Então, esse é o segundo bloco, né, de manipulação. Essa parte referente à segurança, então tem várias questões, a geração de token, geração de password, validação de password, para mim gerar um ID único, universal, né? Que isso daqui é muito utilizado para você criar IDs dentro da tua lógica, ou até no banco de dados. Então, ele vai gerar IDs automáticos. Então, essa outra opção são recursos referentes à segurança. Aqui, esse próximo é referente a cache, utilizando REDS. Então, como eu falei, dependendo do plano que você tem, o Usano ele traz o recurso de cache. E aí eu posso ter várias operações. Setar um valor no cache, numa lista, incrementar, colocar limitação. Então, tudo referente a cache eu tenho dentro dessas opções. Eu tenho a opção de funções customizadas, como eu falei anteriormente. Imagine que eu quisesse tornar essa variável aqui, ó. Vou até fazer isso. Eu vou tornar ela, ó, converter nome completo, tá? Vou chamar, vou colocar aqui, ó, funk nome completo, sempre sem espaço, né? E aí o que aconteceu, ó? O endpoint ele tornou isso aqui uma função. E a função, ó, mesma estrutura do endpoint, tá? Não vou detalhar o que é uma função. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu ver. Voltar. E aí, se eu vim aqui adicionar, ó, custom função, ela aparece aqui. Então, todas as funções que você criar da lógica, por exemplo, enviar um e-mail, você pode criar uma função e chamar dentro do endpoint. Então, aqui vai aparecer todas as suas funções customizadas. Se você for ver aqui, ó, aqui tem a próxima, são funções úteis, né? Que o próprio Usano traz. Para eu, por exemplo, sleep, que eu posso esperar um tempo, eu quero que espere 3 segundos até executar a próxima ação. Posso pegar todos os parâmetros que vieram no input. Posso utilizar esse daqui para debugar um valor, adicionar elementos no cabeçalho pré-condicional. Então, esse menu é referente a algumas funções úteis que o próprio Usano já traz pronto aí, que muito, né, como o nome já diz, muito úteis aí, muito utilitária na sua lógica. Aqui para eu manipular arquivos, tá? Então tem todas as opções aqui, recursos prontos para criar imagem, criar vídeo, para eu buscar um arquivo.
A próxima é para eu criar uma chamada API, tá? Então, se eu for solicitar uma API externa, então por isso que o Usano integra muito bem com qualquer plataforma. Eu posso buscar a API, eu posso receber o webhook. Então, nessa opção aqui, eu tenho a possibilidade de chamar uma API externa, qualquer API externa, e eu monto aqui dentro da estrutura. E por último, Lambda, que é o que? Eu posso retornar um valor, eu posso colocar programação lógica utilizando Node, então JavaScript. Então, às vezes usando não tem o recurso e você domina ou sabe um pouquinho da lógica ou alguma coisa, vai simplificar, vai ser mais fácil. E eu recomendo muito você estudar sobre pelo menos o conceito inicial para você entender sobre JavaScript, porque isso daqui vai te dar muitas possibilidades. Por mais que usando seja no code, traz muita coisa pronta, saber utilizar esse recurso de Lambda vai te abrir N possibilidades que talvez você não teria somente utilizando os outros recursos. Lembrando, depende, alguns recursos que dependem do plano. Tipo, o Redis daqui, o Lambda não me lembro quanto que tá, mas alguns recursos só vai aparecer dependendo do plano que você estiver. Então, esses são todos os tipos, os blocos, as possibilidades que o Usano já traz pronta para você utilizar na tua loja. Como eu falei, dentro de cada menu tem um monte de opção ali que você vai utilizar e aí ele vai aparecer como se fosse uma linha de código, tá? Numa programação convencional, cada linha faz alguma coisa. Aqui, na função do Usano, a mesma coisa. Então, espero que tenha clareado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e eu te aguardo na próxima aula.